E com o nosso pensamento vamos nos dirigindo até Deus, o nosso Criador, e a Jesus, o nosso Mestre. E sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, do bem, do amor e da luz, bem como dos alunos que foram trazidos para que acompanhem junto conosco as aulas desde o início do ano até a presente data. Há uma ligação muito intensa entre nós e eles, com todo o apoio, a proteção e amparo da nossa cúpula espiritual da Casa do Caminho. E assim vamos agradecer pela oportunidade do estudo, a oportunidade de nós trocarmos os nossos aprendizados, as nossas experiências, e assim vamos em uníssono, orando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom, muito bom. Então, bom, continuando a aula da semana passada, eu tinha trazido uns vídeos e não deu tempo de colocar, né, para elucidar o que a gente estava estudando. Então, hoje, praticamente, a aula vai ser os vídeos, né, que eu vou trazer, vou fazer alguns comentários breves a respeito deles, e aí a gente vai passar. Bom, antes de começar, lembrar que terça-feira que vem é feriado, então a gente não vai ter a aula, né? Para que vocês possam ficar com a família, pode jantar, pode sair, né? E aí a gente volta na outra terça-feira com a conclusão do capítulo, com a aula da Dalva. Tá bom? Então vamos lá. Eles vão falar do perispírito. Então, agora não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então, posso estar falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico. Agora já é o perispírito. Aqui que fica lindo. Questão 94. Quando os espíritos vão falar, o Kardec pergunta, de que é formado o perispírito? O perispírito é feito de quê? Qual que é a matéria formativa do perispírito? E os espíritos respondem, do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro. Já é um fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é um fluido universal modificado. E o perispírito de todos os espíritos que estão evoluindo na Terra é formado desse fluido cósmico modificado.
Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Interessante, né? Então, se eu saio de se um espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo, corpo mental. Como se mudasse de frequência. Fica um campo, e aí ele tem que ir naquele orbe e absorver o fluido cósmico modificado daquele orbe. É bonito isso, porque o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na Terra, né? Jesus e os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que cooperam com ele na formação e na manutenção do globo, criaram uma modificação que dá ao fluido da Terra, que é única, né? Que é única. É uma obra de arte. Então, toda a base fluídica da Terra é um fluido universal modificado. Eles modificam isso, e aqui passa a ser a matéria de base para todos os fluidos da Terra, inclusive todos os perispíritos, de todos os espíritos. Não é só do espírito inferior, inclusive os espíritos, o mais evoluído espírito da Terra, que está ainda na Terra, o perispírito dele é formado desse fluido. Isso é maravilhoso, né? Aí, o Kardec vai, uma questão básica, né, que é a 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito, como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, é um fluido que lhe é próprio. Então, cada perispírito, não há um perispírito igual ao outro, porque a mente de cada espírito modifica. Então, você tem uma média, mas igualzinho não é, e ele aure da onde? Da atmosfera do planeta, que é o fluido cósmico modificado daquele planeta. E a aparência, geralmente, é da última encarnação. Mas se o espírito, quanto mais superior, mais liberdade tem, né? Fala, agora eu quero me parecer que eu era 1000 anos atrás. Não, agora eu quero mais alto, mais alto. E assim vai, né? E para encerrar, questão 257. Quando fala sobre... O Kardec vai escrever um ensaio sobre a sensação, ele diz assim: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Por isso que é esse fluido. É laço que tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, né, só para deixar claro que o fluido vital está impregnado no perispírito que o transmite ao corpo. Ok. Então, só para a gente pautar o que ele disse, né? Então, o fluido cósmico universal, ele é modificado, e dessa modificação que ele cria a atmosfera espiritual do nosso orbe terrestre. O espírito, para viver nesse orbe, tira desse fluido cósmico modificado a essência para formar o seu perispírito. Se nós vamos imigrar para um outro planeta, para habitarmos lá, né, naquele planeta, temos que deixar o nosso perispírito e aurir, formar um novo perispírito daquele planeta. Por isso que quando nós viajamos, precisamos de trajes, né,
para viver em outra atmosfera, porque a atmosfera que nós temos foram feitas no nosso organismo, no nosso perispírito, no nosso corpo. Então, quando nós viajamos, precisamos de trajes especiais. Mas para morar, para habitar um outro planeta, precisamos daquele fluido cósmico daquele planeta aurir um novo perispírito para formar o nosso próximo corpo, o corpo de habitar. E que mais? O fluido vital, né, que ele fala, que é o que liga, é o que dá vida à matéria, né, e ele impregna o perispírito quando a gente está. Depois tem que ser desligado, né? Então é isso. Deixa eu ver o próximo vídeo. Alan, deixa eu perguntar uma coisa. Pois não? Em que momento acontece isso? Por exemplo, sei lá, vai encarnar um espírito aqui que era de um outro planeta, de um outro lugar. Certo. Em que momento ele usa esse fluido para criar um novo perispírito com o fluido daqui, desse planeta, desse orbe? Então, que nem quando a gente lê Os Exilados de Capela, né? Vêm vários espíritos e eles ficam próximo à atmosfera do planeta, né? E lá não é nós que fazemos isso, né? Somos supervisionados, né? Os espíritos superiores é que fazem isso, né? Certo. Então nós ficamos num estágio de adaptação, né? E aí depois que é feito essa troca, né? Essa condição que ela é feita, né? Mais para frente, eu vou trazer também uns vídeos que a gente vai falar disso. Aí ele vai ficar um pouco mais nítido, né? Essa condição quando ele é feito. Agora, especificamente, né, o plano espiritual não vai falar exatamente como ele é feito, né? A gente fica num estágio latente, né? Igual quando a gente vai nascer, né? O laço do perispírito ele vai se unindo molécula a molécula ao corpo que está se formando, né? Então, quando o espírito vai aurir, vai retirar, vai formar o perispírito, dar forma, né? Isso é todo um processo que vai ligando, porque o perispírito ele tem, por ser, ele é matéria também, né? Certo. Ele vai se unindo ao espírito, né? Ele é matéria, a mesma condição, ele é essência espiritual, mas ele tem matéria, né? Ele é uma matéria. Então, conforme a gente vai, cada planeta, vamos colocar assim, se você vai reencarnar em Sirius, é um planeta bem evoluído, né? Então, a atmosfera espiritual de lá é bem mais sutil do que a nossa, menos material. Certo. Né? Então, o espírito que se aure e se forma pelo espírito de Sirius, ele vive mais a condição do espírito, a percepção espiritual dele é maior do que na Terra, que é mais material. Então, o nosso perispírito aqui é mais grosseiro, mais denso, então ele obtusa o espírito. Então, por isso que nós aqui achamos que o espírito é o corpo físico, porque eles se misturam. A pessoa não tem a percepção da vida espiritual na Terra, entendeu? Só quem tem mediunidade, alguma coisa assim. Fora isso, não tem essa percepção, né? Entendi. Não sei se deixei um pouco mais claro, né?
Sim, com relação a isso. Deixou sim. Obrigada. Deixei? Deixou sim. Obrigada. Gênesis, há um enigma no primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: no princípio, em que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Isso é o que está na sua tradução. Porque lá no texto hebraico original, Deus está no plural. Não existe nenhum Deus só? É. A missão do povo hebreu não é trazer o monoteísmo? É trazer o monoteísmo. É. Então por que Elohim? Deus é Elo. Elohim, deuses. Por que está no plural? Os sábios hebreus deram uma interpretação. Eles chegaram e falaram assim, não, esse plural, ele é um plural majestático. Hã? Plural majestático? Me dá um exemplo de qualquer livro do mundo, em qualquer língua que você quiser, de um plural majestático. Por exemplo, o reis da Inglaterra, o príncipes da Inglaterra, Charles. Me dá um exemplo de plural majestático. Eu nunca vi. Mas então criaram isso. Ok. Tá. Aí nós vamos para um outro versículo. Que é quando eles foram formar o homem da argila, da Adamá. Quem vem da Adamá, que é a terra vermelha, é o Adão, é o terreno. Terra, terreno. Quem vem da terra é o terreno. É isso que está em hebraico. Eles pegaram a Adamá, que é a terra, o barro, a argila vermelha, e formaram o terreno. Formaram. Bonitinho. Quando formaram ele, ou enquanto eles estavam formando, está dito assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Deus está conversando com alguém? Por favor, alguém me socorra. Quem estava conversando com Deus quando ele criou o homem? Porque você não vai me... Alguém escreveu alguma coisa? É que não deu para mim, não dá para mim ver porque eu estou com a tela. Travou. Foi a Karina. Eu tava perguntando se tá com o vídeo compartilhado, não sei se tá travando para mim ou se não tá aparecendo. O meu Pra tá mim só também não áudio. Eu tô sem vídeo, só áudio. Eu Só tô áudio. com áudio. Só áudio? Eu acho que não tá compartilhando a sua Também. tela. Mas Tá, tá eu um áudio, vou- tem um vídeo. O Tá, áudio eu vou fazer de novo. Obrigada. Nada. falar que o façamos agora é um plural majestático também, porque aí já é demais. O Elohim eu aceitei. Deus no plural, do primeiro versículo. Agora façamos o homem no plural também?
Ok. Aí você vai na literatura dos judeus, do povo hebreu. O que eles falam nesse versículo? Sabe o que eles falam? Agora é de chocar. Eles dizem assim: quando Deus formou o homem terreno, ele tinha um conselho de anjos trabalhando com ele. Isso não saiu no New York Times. Você já tinha ouvido desse conselho? Alguém te contou isso? Está na tradição do povo hebreu. Um conselho angélico que ele consultou. Pegou nariz. Vamos fazer assim. Alguns vão ter um nariz mais atrapalhadinho, mas não é culpa nossa. Nosso projeto aqui, né? Vamos fazer bonitinho. Desenhou tudo certinho. Vamos fazê-los. Consultou o conselho. Que conselho é esse? Está aqui. Primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. A comunidade dos espíritos puros. Esses são os conselhos de Deus. Primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. São os seres que dirigem o universo sob as vistas de Deus. Deus é o dono da companhia. A companhia tem várias filiais, ou melhor, infinitas. Cada filial tem o seu time de CEOs. Mas aqui tem um outro detalhe. Um outro detalhe. Um dos itens do primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz é o divino escultor. Emmanuel vai chamar Jesus de o divino, porque ele é uma inteligência divina, porque vocês imaginam, Jesus chegou espírito puro, aí ele começou uma outra escala. O final do degrau da escala é a escala dos Cristos. Não são mais inteligências humanas. A diferença genética é para mais de 50%. Então, daqui a alguns bilhões de anos, nós seremos um chimpanzé diante de Jesus. Falta muito para a gente chegar lá. A diferença é muito grande. Mas ele chama Jesus de o divino escultor. O que é um escultor? Ele pega uma matéria-prima e ele começa a talhar até que aquele bloco assuma uma forma artística. Forma. Ok. Você vai lá no primeiro versículo da Gênesis de Moisés. O verbo usado para os Elohims, os deuses, não é criou. O verbo que está utilizado lá, que as nossas traduções traduzem por criou, é, na verdade, formou. Deu forma. Então, o que o primeiro versículo da Gênesis de Moisés está dizendo? No princípio, quando os Elohims deram forma aos céus e à terra, se você está prestando atenção aí, você vai entender que o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz é a interpretação dos dois primeiros capítulos de Gênesis de Moisés. Quem são os Elohims?
são as comunidades de Cristos que dão forma. Como que nós vamos entender isso? André Luiz. André Luiz diz assim: a matéria primordial do universo é o fluido cósmico. Não existe nenhum espírito que cria fluido cósmico. Só Deus cria fluido cósmico. Todos os espíritos operam com essa matéria. E aí, André Luiz usa a palavra mágica. Esculpindo mundos, constelações, galáxias. É maravilhoso. As mais diversificadas possíveis. Todas. Por quê? Livro dos Espíritos. O fluido cósmico é suscetível de infinitas combinações. Infinitas. Você já pensou em um jogo de Lego com infinitas peças? Para você montar? Para a eternidade? Bem-vindo ao universo. É o fluido cósmico. O divino escultor, quem recebeu o fluido cósmico naquela... Já era o fluido cósmico trabalhado. O Cristo recebe e ele esculpiu a forma do planeta. E ele talhou o planeta. Com as mãos? Não. Com a mente. Com a mente. E aí o Chico diz assim para Herculano Pires: com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Cristo que dirige o nosso sistema solar é um Cristo de maior potência criativa. O que ele está dizendo? Para manter com a sua mente um planeta em funcionamento, você tem que ter um poder de mente espiritual. Para manter um sistema solar, você tem que ter uma mente superior. Para manter uma galáxia, para manter um universo infinito, aí, meu amigo, tem que ter uma inteligência suprema. A mente suprema, que é Deus. Está fazendo sentido? Isso é o que está na doutrina. Isso é o que está na doutrina. E Emmanuel vai dizer mais. Ele vai dizer assim: se o Cristo retirar seu pensamento da terra, ela não se sustenta. Porque ele vai dizer, isso aí, eu não vou nem entrar nisso, só vou dar notícia, porque aí realmente a mente começa nesse horário assim, já não funciona. Ele vai dizer que há linhas de forças. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários, esses missionários
que a incompreensão das almas vulgares crucificou, tá. E acima de todos eles irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações. E mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações, ou seja, da nossa tela de plasma. Isso aqui é um ecrã, é uma tela de plasma. Ofuscando essa tela das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Esse ponto de onde parte tudo é Deus. Um desses fios, que é o fio que sustenta a Terra, passa por uma mente. A mente é do Cristo. Ok. Bom, vamos dar uma. Eu trouxe esse vídeo, porque na aula passada a Cida me fez uma pergunta, né? Até falou da questão do Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, para quando ele reencarnou, se ele precisou também. Encarnou. Quando ele encarnou, se ele precisou também trocar o perispírito, né? Ele não reencarnou, ele encarnou. Encarnou, sim, desculpa, eu já corrigi. Desculpa. Não, sim. Quando ele encarnou aqui, se ele precisou também trocar essa questão, né? Então, eu tinha falado com ela o seguinte, eu trouxe até aqui para entender, quando chega a condição de espírito crístico, ele já não tem mais perispírito. Né? Então, o que acontece? A gente vai evoluindo, como eu falei, o perispírito da gente vai, à medida que ele vai evoluindo, ele vai se tornando menos materializado, ele vai se tornando mais espiritualizado, mais uma essência espiritual. Então, à medida que a gente, que nem eu falei com relação ao Sion, reencarnar em planetas mais evoluídos, né? O perispírito ele já tem uma outra condição, né? Você vê o fato de atingir a vida adulta é menos do que a gente quando reencarna na Terra. Né? Lá é mais rápido, já tem uma condição mais rápida. O tempo de vida é muito maior do que aqui, né? Então, é uma outra condição. Então, à medida que vai evoluindo, esse perispírito vai se tornando mais essência, né? Mais espiritualizado. Quando passamos a ser espíritos puros, a gente já absorve o perispírito no próprio espírito, né? Ele fica tão espiritualizado que ele é absorvido e fica. Aí, na condição espírito crístico, ele já tem uma outra condição que vai além do espírito puro, né? E aí ele já é co-criador do mundo maior. É aquele quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu tenho comunhão direta com o Criador. Então, é aquilo que ele falou, o conselho de espíritos que fazem a vontade de Deus. Esses são os espíritos crísticos. Né? Que nem nosso Senhor Jesus Cristo é o espírito que, com a mente, ele regula
a vida da Terra, né? Enquanto tem outros espíritos crísticos, né? Que a gente, uma faixa etária de espíritos que cuida de Marte, outro cuida de Júpiter, né? O que cuida do sistema solar, que até falou, tem maior poder, né, criativo do que propriamente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na condição dele, para ele reencarnar, é uma condição, para ele encarnar, é uma condição diferenciada, né? Tanto que ele não foi, não foi uma condição normal, igual homem e mulher, né? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vivia mais a vida do espírito, né? Ele já não tinha mais condição de falhar, né, na sua encarnação, né? Ele já não tinha mais essa condição de falha. Então ele vivia mais a condição de espíritos, do espírito. Então ele não estava sujeito à condição da matéria, às vicissitudes que nós somos sujeitos, né? Então eu trouxe isso para tirar bem essa dúvida e para ver o nível da evolução, né? Que o espírito vai evoluindo e o perispírito também, até que chega uma hora que ele deixe de existir, né? E nessas proporções, né, que são várias, né, são muitas, quando ele tem uma evolução maior, ele até escolhe a forma que ele quer demonstrar. Ele plasma a forma de uma outra existência, ele lembra uma existência que ele teve há muito tempo atrás. Ele pode, que nem o Bezerra de Menezes, ele ainda aparenta aquela forma física de quando era velhinho, de barba, né? Mas se ele quiser, ele pode ter uma forma jovem novamente, de uma outra existência. Ele pode escolher, porque o espírito molda o perispírito. E o perispírito dá forma ao corpo, né? E aí, também trazendo mais uma coisa para a gente elucidar, lembrando lá do nosso lar, né? Quem lembra lá do Ministério da Genética, né? Cada vez que o espírito ia reencarnar, passava pelo ministério e escolhia a forma do corpo que queria, a beleza, a deficiência, de acordo com o planejamento que ele formulou para aquela existência de reparação, né? E isso era estudado, planejado, né? Até fala que os espíritos crísticos que fizeram a nossa forma, no começo, no princípio, falou, façamos a nossa imagem, né? Todo mundo põe isso como se fosse Deus que disse, né? Mas não, foram os espíritos crísticos que criaram a vida aqui. E aí que a gente tem que separar a forma humana, né? O corpo humano, do perispírito e espírito, do espírito. Então eu vou reencarnar aqui, eu preciso de um corpo. Eu, o espírito, preciso de um corpo. E como vai ser esse corpo? Então, se eu tiver condições de escolher, se eu vou passar pela prova da beleza, se eu vou passar pela prova da deficiência, né? Se eu for passar pela idiotice, quer dizer, o cérebro ele vai ter um desajuste. Por quê? O espírito pode ser saudável, né? Mas ele vai se utilizar do mecanismo, que é o corpo humano. E aí que está o X da questão, que as pessoas às vezes confundem um pouco. O corpo é uma coisa, o espírito, o perispírito é outra coisa. Mas que os dois se unem, né? Tudo bem? Deu para entender aí? Sim, por isso que eu tinha comentado, porque Jesus, como crístico, e ele encarnar, diferente do espírito aqui na evolução, né? Quando vai para outro orbe,
Jesus teve que adaptar o perispírito dele num corpo aqui da nossa condição, né? Que eu acho que foi muito mais difícil. Então, mas aí que tá, ele não tinha mais perispírito. Ele não teve que adaptar o perispírito dele. Ele não tem perispírito. Ele teve que formar. Aí que tá, ele teve que formar um liame que une a matéria. Sim. Né? Não houve uma adaptação. Sim, eu não soube me expressar. Esse é o X Sim. que a gente estava. Sim, ele teve que. Ele não tinha. Ele não tem mais. Sim. Ele teve que tirar ali e formar esse liame junto ao corpo. Né? Sim. Ok? Então, um outro fator, até que ele disse aí, todos os espíritos, desde o inferior ao superior, não cria, né? Ele manipula. Né? Ele manipula. Por quê? Porque quem cria é somente Deus. Né? Então, manipulamos. O espírito inferior trabalha com a matéria mais grosseira. Né? A gente trabalha fisicamente, né? Uma matéria mais grosseira. O superior, né? Ele já trabalha com a matéria mais quintessenciada. Né? Ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo vídeo. Obrigada, Aula. Não é nada. Simbolicamente, na formação e desenvolvimento dos povos da Terra, nós teremos a contribuição grandiosa de 6 grandes raças. 2 que aqui viviam e 4 que vieram degradadas. Por que o degredo? Por quais razões a sabedoria celeste permite que corações sejam apartados, que entes queridos se separem, que afetos sejam distanciados e que seres que alcançaram um nível surpreendente de evolução espiritual, intelectual, artística, sejam degradados num orbe distante, que ainda engatinhava na fase primitiva. Eis a chaga, eis a cura. Terra, mundo regenerador, mundo de cura, mundo escola, que ensina, que acrisola, que transforma, que educa e que oferece oportunidade para que todos possam quitar as suas consciências com as leis divinas que regem o nosso destino. Abençoada oportunidade, porque mesmo caindo, Deus nunca nos retira a oportunidade de estender a mão. Mesmo os que caem, não estão impedidos de ajudar. E não há ninguém tão inferior que não possa exercer e praticar o bem. Na queda dos capelinos, temos a glorificação dos povos que aqui evoluíam. É através da queda desses 4 grupamentos que a Terra vai atingir o grande apogeu que nós vivemos na presente era. E seria importante começarmos pela África. África, tronco portentoso, que recebe um enxerto divino. Em seu seio materno, África, mãe dos povos, tua cor é sol traduzido na pele. Todos nós devemos
a esse povo corajoso as bases da formação de todas as etnias do planeta Terra. É nesse tronco vigoroso que Jesus, com o auxílio dos seus grandes espíritos, dos seus grandes colaboradores, fazem as grandes transformações genéticas, operam as grandes mutações e transubstanciações para que nós pudéssemos ter a espécie humana qual temos hoje. Nesse trabalho milenário, paciente, cuidadoso, de um artífice que molda, remolda, funde, mistura, para conseguir o melhor, chegamos nesse tronco, nas nações africanas, o auge de um grande ciclo de desenvolvimento, nação que se organizava em tribos, que se distribuía de forma simples, cultuando os poderes da natureza, vivendo em harmonia com os recursos naturais e ensinando, através da sua força de trabalho, da sua perseverança, da sua coragem, a grande lição dos mansos, dos trabalhadores e dos pacíficos. É com muita gratidão, com muito carinho, que nós nos lembramos desses 6 do primeiro dos povos, o povo africano, legítimo, proprietário e habitante da Mãe Terra. Muito obrigado, África. Mas é na região da Ásia que o segundo povo que aqui se desenvolveu, contando naturalmente todos eles com a colaboração e com a enxertia divina, porque a terra e as nações, as etnias sempre receberam espíritos que ensinaram, que trouxeram tecnologias, conhecimentos, sentimentos, espiritualidade superior, porque a evolução não se faz de baixo para cima. A evolução é sempre uma força que nos atrai para o alto. É sempre um sol que aquece e que atrai. A árvore mais antiga das civilizações terrestres, diz Emmanuel. O mais antigo foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado. E essa é a grande lição do povo chinês, da China milenária. Resignação, mansidão, mansuetude, paz, humildade, doação. Eles são, na verdade, o povo a quem Jesus destinou a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mas diz Emmanuel, como todos os outros povos da terra, a cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. A grande chaga chinesa, o insulamento, como a grande chaga africana. A acomodação às suas próprias raízes. É sempre a espiritualidade superior nos conclamando a abrir as portas do coração. Todos anseiam pelo melhor. Todos anseiam pela paz.
Todos anseiam por uma civilização erguida de forma suntuosa. Mas ninguém quer abrir as portas para o outro. Ninguém quer sentar no banquete da confraternização universal. E a China também. Apesar da sua beleza, apesar da riqueza da sua tradição, que já nos seus livros sagrados, no I Ching, trata de essências espirituais que só hoje, com a doutrina espírita, nós temos condições de penetrar, essa civilização portentosa passa também a carregar uma ferida exposta. Ela também. Cada um desses povos com a sua ferida aberta. E a ferida da China é a ferida do insulamento. Do egoísmo que se fecha. Do egoísmo que quer construir um paraíso dentro dos limites de uma muralha. E o terceiro grupamento. Os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Uma ciência que a evolução da época não comportava. Os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. O grupo com menor acervo de débitos. Eis aqui o primeiro grupo degradado de capela. O primeiro, de uma lista de 4. Que viriam compor com os 2 povos da terra, os africanos e os asiáticos. As 6 raças, a imensa família humana. Que evolui no solo da Mãe Gaia. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos. Encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade. Cada medida tem sua expressão simbólica. Talvez pergunte o seu coração, por que então caíram? O que faz um povo que deteve a maior soma de conhecimentos da vida espiritual? Nenhum povo da terra lidou com tanta naturalidade com a morte e com a comunicação com aqueles que já passaram pelos umbrais do túmulo. Nenhum povo tem registro na sua cultura tão intenso da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos. E seguramente foi o povo mais apaixonado pelo céu que a terra já viu. Por que caíram? Qual é a chaga dos egípcios? Diz o benfeitor que nenhuma grandeza espiritual feita sem a construção do sentimento é grandeza legítima. Também os egípcios, com todo o seu esplendor, com toda a soma de conhecimento espiritual, foi relapsa essa civilização na educação do sentimento e permitiu-se desmandos, permitiu-se desvios, porque a verdadeira obra que Deus espera de nós não é uma pirâmide de milhares de toneladas, é um altar erigido dentro do coração. Dentro do coração. Voltaremos a falar sobre isso. Mas aqui veio esse povo, o menos endividado perante a lei, e nós devemos a eles grande soma dos conhecimentos das ciências psíquicas, da mediunidade, da imortalidade da alma, a doutrina espírita
tem uma dívida irresgatável com o povo egípcio. Diz Emmanuel que a quase totalidade dos espíritos degradados do grupamento egípcio já retornou para a capela, mas que alguns se ofereceram para cooperar com Jesus na educação do homem terreno, já sabedores de todas as armadilhas que nos aguardam no caminho evolutivo. Povo hebreu. Talvez a raça mais forte e homogênea vinda de Capela. Fé monoteísta soberana e imorredora, mas vaidosa aristocracia espiritual. Palavras de Emmanuel. O mais crente e o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. A raça mais livre, a mais internacionalista, a mais fraterna entre si. Entre si. Todavia, a mais altiva e exclusivista do mundo. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. Esse grupamento vem junto com os egípcios. E se os egípcios deixaram os seus conhecimentos gravados nas pirâmides, os hebreus, por sua vez, nas palavras de Emmanuel, deixaram grafados nas palavras do Velho Testamento as suas pirâmides, não feitas de pedras, pirâmides feitas de palavras. Pirâmides feitas de símbolos, desafiando o pensamento, desafiando o raciocínio comum e exigindo de nós extrema sensibilidade a símbolos, a metáforas, a parábolas, para poder penetrar nos segredos do monoteísmo hebreu. Qual a chaga do povo hebreu? A mesma de todos os outros. A mesma. Todos querem um paraíso. Todos querem um mundo de claridade. O problema é que todos só querem isso para si mesmos. Só querem construir para o seu grupamento. E a chaga do povo hebreu, a chaga exposta. Diz Emmanuel, o povo mais endividado perante a lei divina do grupamento de Capela é aquele que veio com a maior soma de débitos. E quando pensamos nisso, não é difícil entender por que Jesus nasceu entre os hebreus. Porque ele mesmo diria, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Queira Deus, não sejamos nós, os religiosos do século XXI, portadores dessa chaga mortífera, que é o exclusivismo, a prepotência, o orgulho. Porque se a evolução estimula o aprimoramento das nossas faculdades, se o Cristo espera de nós dignidade espiritual, ele sempre derrama lágrimas quando nós nos fechamos na vaidade, no orgulho, no exclusivismo
e passamos a menosprezar os mais ignorantes ou aqueles que não são capazes ainda de enxergar os ângulos que nós já podemos ver. Jesus nos livre, sobretudo nós espíritas, da chaga do exclusivismo religioso. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os grupamentos israelitas. Esse grupamento, que abrigou também os arianos, é talvez o povo mais espiritualizado. Conhecedores de eras remotíssimas da lei da reencarnação. Conhecem os corpos espirituais. Conhecem as técnicas de cura, as técnicas de respiração, as técnicas de meditação. Berço das filosofias de todas as ciências da Terra. Por que caíram? Por que caíram? Elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, diz Emmanuel, mas fortes raízes de uma vaidade poderosa. Cristalização do orgulho religioso. Em contato com os povos primitivos que aqui estavam, herdeiros de uma ciência e de um patrimônio espiritual gigantesco, os hindus preferiram escravizar do que educar. Preferiram separar do que confraternizar-se. E embora tenham construído uma civilização e uma tradição, onde todos os povos da terra beberam quando tiveram sede de espiritualidade, é na Índia milenária que nós vamos presenciar um dos fenômenos sociais mais tristes, que é a divisão entre árias e párias. Uma separação social truculenta, que até mesmo a alma grandiosa de um Gandhi teve muita dificuldade em remover. Sempre a mesma chaga, sempre a mesma chaga. Sempre o egoísmo, sempre o orgulho, sempre o exclusivismo, sempre a ânsia de dominar, sempre a ânsia de submeter o semelhante. Sempre essa ferida impedindo o trabalho regenerador do Cristo. Mas é nos arianos que nós vamos encontrar as histórias mais belas, as epopeias mais encantadoras, mas as tragédias que abalaram todo o planeta. Esse povo que se misturou com a Índia, mas que depois saiu peregrinando sem rumo e sem destino, formando todas as nações europeias e influenciando todo o planeta Terra com a sua inteligência, com a sua capacidade de trabalho, de construção, com seu senso estético, com seu senso artístico. É esse um povo perdido. Na sua maioria, diz o benfeitor, espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos, ânsia de conquistar um novo paraíso. É o grito do revoltado: se eu perdi o paraíso, construirei outro na terra. Bastou que inaugurasse na terra o senso de propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme
da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Foram eles que trataram de cercar, de estabelecer propriedades imobiliárias. O senso de propriedade, o senso de domínio. E inauguraram na terra as mais terríveis disputas, as guerras mais sanguinolentas. Todavia, Cristo sabia valorizar a atividade dos arianos, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem. Se misturaram. Reuniram, ainda que fosse para dominar, mas se misturaram. Construíram palácios, aquedutos, trouxeram toda a sua tecnologia, todo o seu senso prático, mas traz uma chaga invisível. Porque se todos os outros povos trazem chagas e feridas abertas, a ferida do ariano é uma ferida interna. É uma chaga fechada. Uma chaga difícil de ser vista. Por quê? Porque a ferida do ariano é um coração enrijecido. É um coração de gelo. Insensível. Ele não quer sentir para não sentir dor. Ele não quer ter saudades para não cair em pranto. Ele não quer se entregar, porque ele sabe que se uma brecha de luz entrar no seu sentimento, o ariano sabe, se ele se permitir uma fresta de sentimento, uma nuvem de angústia vai invadir a sua alma. Uma angústia milenar. Uma saudade impossível de descrever. Saudade de capela. Saudade dos amores que ficaram. A característica desse grupamento é a revolta, a disputa, a vontade de guerrear com o próprio Criador, de erguer na terra construções mais magnificentes do que a obra divina. Mas é para o coração dos arianos que Jesus sempre destinou missionários. Ele mesmo, em pessoa. Quando se tratou de trazer a lição do amor, fez questão de vir pessoalmente. Porque amor não é algo que se traduz em palavras. Amor é força que irradia. E o que mais o ariano precisa é de um coração amoroso que o envolva. Os tormentos que a terra atravessa, a corrida armamentista, os desmandos do poder e da economia, todas as atrocidades que nós assistimos dia após dia, são, no fundo, herança, sobretudo dos arianos, que, em se reunindo com as feridas dos outros povos, instauraram na terra um regime de egoísmo e de orgulho tão grande, que tem sido difícil as lições mais singelas de espiritualidade e de amor penetrarem no coração dos que vivem na terra. Nós nos acostumamos ao clima da disputa. Nós nos acostumamos ao clima da vaidade.
o estado de guerra tornou-se um estado natural. Nós nos tornamos agressivos e dominadores por natureza. Por natureza. Triste tarefa. Triste débito. E a soma desses povos, o entrelaçamento dessas 6 culturas, cada uma com as suas virtudes, cada qual com seus defeitos, conformaram as sociedades, estabeleceram um padrão de vida na Terra que representa um desafio enorme para os prepostos de Jesus. Bom, deu para vocês terem uma noção da questão das 2 raças que se formaram na própria Terra, né, que é os negros e os chineses, né, e as 4 que vieram de emigrações, né, que vieram de Capela. Aí fica muito, do jeito que ele trouxe, fica muito notório os costumes, Meu amigo, a maneira dos velhos peregrinos que jornadeiam sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui por um momento. Somos poucos junto à árvore seivosa da amizade perfeita. Muitos. Então, aí ficou muito notório os costumes, as deficiências que cada agrupamento de espíritos tem, né? Você vê, eles não se misturavam, os únicos que se misturavam e aceitavam os outros foram os arianos, porém, né, eles têm os defeitos, se acharam uma raça superior, querer dominar, né? A China também, você vê, é muito fechado, são raças que não querem se misturar, né? Elas têm as condições delas, se fecham nisso mesmo, né? Então, ficam muito exclusivistas, muito egoístas, né? E aquela condição de cada um tem vaidade, os judeus a vaidade do conhecimento que eles tinham da religiosidade, né? E aí você vai vendo o que gerou, o que mudou, né? Os egípcios, porém, a que tem menos débitos perante a justiça divina, né? Então, por isso, foram os que retornaram, né? Então, ficou bem. Agora eu vou trazer um vídeo curto, que ele é mais longo, mas eu vou passar pouquinho, porque a gente não tem muito tempo. Mas agora, esse que eu vou trazer é de um novo agrupamento de espíritos que vão emigrar para a Terra a partir dos anos 30. Nós estamos em 21, em 30, né? Mas para vocês saberem como que acontece isso, para eles virem, chamado espíritos mais virtual, né? Há de ter uma modificação na estrutura orgânica dos corpos que já tem no planeta. Assim como tinha dos Neandertals, né, o Homo sapiens, né, foi feita algumas mudanças, né, a caixa craniana, o maxilar foi modificado, né, para que o cérebro ficasse um pouco maior, né, então tem essas condições. Para esses novos que estão vindo, vão ter que ser feitas algumas mudanças no corpo orgânico. E como que vai ser feito isso? O Divaldo vai explicar isso nessa entrevista, ele vai explicar como vai se dar isso daí. Vocês prestem atenção para a gente ver a questão da gênese espiritual, você vai entender a questão da gênese orgânica.
a evolução do corpo físico para receber um espírito mais evoluído espiritualmente. Então, eles vão vir para dar um up, um novo up na transição do planeta, na modificação da esfera espiritual do planeta nosso. Eu não vou falar mais, eu já vou colocar, senão não vai dar tempo. Transição planetária do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O que determina a escolha dos casais para receber os espíritos que estarão reencarnando, vindos de Alcione? Tendo em vista que estes espíritos, eles não têm vínculos afetivos aqui no planeta. Então, o que é que determina a escolha dos casais que vão receber esses espíritos? E por que na obra a escolha recai em casais que optam pelos métodos de concepção artificial? Então isso é muito curioso e nós gostaríamos de ouvir de ti. Caros amigos telespectadores, muita paz. É para mim uma verdadeira bênção encontrar-me nesta 23ª semana espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná. A obra Transição Planetária é uma síntese do pensamento dos bons espíritos a respeito do mundo de regeneração. E essas entidades de Alcione são adrede preparadas para promoverem o desenvolvimento orgânico e moral das criaturas humanas em nossa Terra, no momento em que se transfere para o mundo de regeneração. Algumas entidades, milhões delas, ofereceram-se atendendo ao apelo do emissário de Jesus para virem modelar os novos corpos. Da mesma forma que no processo antropológico, o surgimento do neocórtex deu ao ser humano a possibilidade infinita de entender a beleza, a imaginação e a captação da vida transcendente, é necessário que o nosso corpo se adapte para receber as mentes das entidades evoluídas que se incorporarão, eles, de uma outra onda vibratória, com alguns terrícolas. Eis porque a fecundação é in vitro, e não diretamente, pela falta de identidade, de pensamento e de onda mental para proporcionar a criação dos novos biótipos que irão constituir a raça do futuro. Entre aqueles espíritos que eu tive a oportunidade de identificar e que já estão reencarnados na Terra, a forma física é absolutamente igual à nossa, mas há ligeiras diferenças entre o Homo sapiens e o Pithecanthropus erectus. Houve um grande salto, agora do Homo sapiens sapiens para este homem virtual, da imaginação, das ondas mentais, das comunicações telepáticas, uma modificação estrutural do cérebro e de outros órgãos para poder facilitar a vida distante dos sofrimentos que tipificam a humanidade terrestre. Eis porque se tem recorrido inicialmente a um processo artificial e não apenas e só fisiológico, para poder proporcionar esta construção do ser homem e mulher novos para o futuro. Com relação aos corpos, há uma referência de que alguns órgãos não seriam mais necessários no futuro. Nesse processo, já alguns deles são conhecidos? Você poderia nos dizer
Que tipo de órgãos nós poderemos, enfim, não mais ter no futuro? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, o nosso trato digestivo seria aliviado. O intestino, por exemplo, seria um pouco menor. Também o estômago, porque a própria alimentação que nós iremos utilizar será menos brutal e menos artificial, como esta que nós temos utilizado na base de hormônios, desde as carnes variadas, que para aumentar a produção recebem altas doses de hormônios que são transferidos prejudicialmente para o nosso organismo. O futuro corpo, já não tendo necessidade de uma alimentação tão densa, já vem preparado para receber essa nutrição que será mais energética do que no volume de ordem material. O aparelho respiratório também seria aprimorado para poder dar maior versatilidade à criatura humana. E os sentidos habituais, os 5 sensoriais, seriam estimulados a abrir as portas do 6º sentido para a comunicação mais psíquica do que aquela verbal, gráfica ou oral. Que maravilha. Divaldo, com relação a Francisco de Assis, ouvimos falar que Francisco de Assis deverá retornar ao cenário terrestre, sobretudo em terras europeias, onde então teria uma missão semelhante àquela que desenvolveu no século XIII. O amigo podia nos dizer se isso já se concretizou? Os espíritos informam que a partir de 2025, as reencarnações mais significativas se farão mais rápidas e mais numerosas. Até então, principalmente por causa da alta incidência da depressão, que atingirá o seu clímax, mais ou menos da próxima década, ou na década que iniciamos, pelos anos 24 a 26, com uma grande incidência de suicídios, que eles acreditam será a primeira causa mortes, face aos transtornos emocionais, depressivos e outros conjunturais dos relacionamentos humanos. Então, penso eu que a partir dos anos 30, espíritos do porte de Francisco estarão reencarnando-se para, naturalmente, por volta de 45, fazerem-se identificar como os grandes gênios da nova era. Maravilha. A história registra que mesmo antes da desencarnação de Francisco de Assis, as normas Teu som está fechado. Tá, já abri. Desculpa aí. Então, ficou notório agora, né, ele trazendo essas condições, o que precisa ser feito para esses espíritos mais evoluídos se reencarnarem, né? Por que não vão ser concebidos? Esses espíritos vão encarnar em corpos que são feitos concepção in vitro, né? Por quê? Porque eles precisam dessa modificação genética que vai ser feita, né? Então, aí o plano espiritual vai trabalhar melhor essa função, né? E as percepções espiritual vai ser maior, né? A comunicação telepática, você viu isso daí que ele falou? Então, vai ser muito legal.
Mas é preciso ser feito essas adaptações que o plano espiritual faz, né? Não é simplesmente vir e reencarnar, né? Então, até aquela pergunta, como que se dá isso, né? Ele é mais lento, tem que ter uma adaptação, tem que ser feita essa adaptação. Não é que vem, reencarna, modifica o perispírito e reencarna, né? Ele é feito gradualmente, né? É feita uma adaptação para que isso seja trabalhado, seja acontecido. O que mais? Deixa eu ver. E é o momento de eu virar vegano, viu? Tá na hora. Mas você vê, o corpo, ele já vai, ele vem já com essas modificações, né? E o tipo da alimentação vai ser diferente, né? Mas isso já tem aí uma condição. Uma outra condição que ele falou, que é importantíssimo, no ano de 24, 25, 26, a incidência por suicídio vai ser causa primeira, por causa da depressão. Quer dizer, causa primeira vai ser muita gente cometendo suicídio. Né? Então, é um fato que a gente tem que se atentar, que 25 está aí batendo a porta. Esses momentos que nós temos vivido têm gerado um psicológico das pessoas. Eu vou te dizer que já começou, viu? Porque eu tenho um grupo de amigos de estudo do outro centro que eu frequentei. No próprio grupo, acho que 3 pessoas se suicidaram. Então, isso mais, segundo diz ele, por ano de 24, 25, 26, vai ser... No Japão já é grande isso, na Europa, grande, né? A depressão vai ser um grande câncer, né? A grande doença, né? Que as pessoas não vão saber tratar isso, né? Não vão saber lidar com isso, né? É a parte espiritual que a gente tem que trabalhar bastante. Os trabalhadores vão no plano espiritual, tanto os encarnados, as orações vão ter que se intensificar, né, no auxílio, a gente ficar bem atento às pessoas que nos cercam, aos sinais, né, porque as pessoas que têm depressão dão sinais, a gente tem que estar disponível para tentar reverter essa condição, mas é uma coisa que chama muita atenção, e isso é dentro do que a gente pode fazer, né, mas ele, segundo ele, vai ser a causa primeira de desencarnação, é muito mais do que o Covid, para a gente ter ideia, né? Mas espero que vocês tenham gostado da aula, né? Ninguém dormiu, pelo menos que está na tela, né? Posso fazer uma observação? Um Pode. parêntese só, uma sugestão. Falamos em Jesus na aula passada, em hoje também, né? Eu acho que muitos já leram Sublime Peregrino, mas quem não leu, do Ramatiz, Cida, você não leu? Se você não leu ainda, leia. Maravilhoso, sobre Jesus, Dalva. Sublime Peregrino, de Ramatiz. Fala bem, o livro é inteirinho, né, sobre Jesus. Então, é assim, muito bonito mesmo o livro. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Tá bom. Quem vai fazer a prece de encerramento? Deixa eu só fazer uma pergunta. Para a aula que vem, vai continuar esse mesmo... Deixa eu pegar aqui o... É o mesmo capítulo? Alma da Terra. É o mesmo capítulo. Imigração. Alma da Terra, não é? Não. Para mim começar o item. É migração. Ixi, eu perdi a página. Migração e imigração dos espíritos. Tá. Raça adâmica. Deixa eu marcar aqui. E doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Que página tá, por favor?
Imigração e imigração dos espíritos, tá? Para a aula que vem, né? E Isso seria daqui 15 dias, né? Porque a próxima aula... Dalva, foi até o 32, é do 33 em diante, o item, joia. tá? Tá ok. Ótimo. Tá. 10 horas. Isso. Quem vai fazer a prece de encerramento? Posso fazer. A Cida. Isso, Cida. Pode? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, nosso irmão maior, nosso guia da humanidade, unir os nossos corações, os nossos melhores sentimentos, para que possamos transmitir a todos os necessitados nesse momento de uma vibração de paz, harmonia, proteção, que chegue até eles, Jesus, que eles possam absorver através dessa vibração de amor que paira no ar, que eles possam receber junto à sua luz nesse momento e que eles possam se acalmar, se tranquilizar e se serenar, Jesus. Que possamos vibrar, Jesus, a todas as pessoas que nesse momento possam estar pensando em suicídio, que eles recebam a nossa vibração, Jesus, que ela possa chegar até a eles, trazendo lucidez, esperança, fé, e que eles possam confortar os seus corações, Jesus, através da sua luz, que eles possam ser envolvidos nesse momento, Mestre amado. Que possamos emanar a nossa vibração de amor junto à luz do nosso Mestre amado Jesus, a todos os hospitais, a todos os leitos das pessoas que lá estão acamadas, inclusive também nos seus lares. Jesus amado, que o seu bálsamo de amor possa atingir a todos nesse momento, que eles tenham a resignação nesse momento, Jesus, por atravessar nesse momento difícil, que eles tenham a paz em seus corações e que eles possam se recuperarem de acordo com os seus merecimentos, Mestre amado. Que a nossa vibração de amor possa adentrar a todos os lares, inclusive os que possam estar em conflito, que lá haja paz, harmonia, proteção, que o seu evangelho de amor possa adentrar em todos os corações. Mestre amado, te pedimos também que a sua luz possa envolver o nosso planeta de amor, nosso planeta de condição maior a nossa, de estarmos aqui reencarnados para que possamos aprender com os seus ensinamentos, e ele nos dá essa oportunidade, Mestre amado, e que possamos ter a responsabilidade de cuidar dele com muito amor e carinho e respeito. Que o seu manto de luz possa envolver todas as casas que abrem em seu nome, que cada vez mais elas sejam fortalecidas, mesmo muitas fechadas, mas que elas possam continuar existindo, mesmo nas condições de aprendizado online, ou aquelas que já estão em condições de atender os assistidos, levando a eles o alimento e a palavra de conforto, de carinho e de esperança, Mestre amado. Que a Casa do Caminho receba nossa vibração de amor, que ela também seja muito fortalecida, os seus voluntários, para dar continuidade a esse trabalho lindo e necessário a todos, Mestre amado. Que possamos também mandar uma vibração de amor a todas as crianças que vivem nas ruas, no mundo dos vícios, das drogas, que eles possam receber essa vibração, Jesus, que eles possam ter a condição de ter uma vida digna, de esperança. Que todos os moradores de ruas também, que não têm um lar, que não têm um teto, que eles também recebam a nossa vibração de amor. E, se possível, Jesus, um lar a cada um, de acordo com o seu merecimento.
E queríamos, Jesus, te agradecer por esta noite, pela aula que tivemos, pelo aprendizado, agradecer ao Alan pela sua aula tão significativa, que adentrou os nossos corações, que abrimos as nossas mentes no aprendizado da noite, e que possamos, Mestre amado, sempre estarmos reunidos para essa oportunidade de estudo tão importante para a nossa evolução. E assim, agradecidos que estamos, Jesus, gostaríamos de encerrar o estudo da noite com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, o mal que vem de fora e o mal que vem de dentro de nós, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, Boa noite a todos. Bom Obrigada. descanso. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Até Obrigada, quinta. gente. Bom feriado para Bom vocês. feriado, Bom minha feriado filha. para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Vocês também. Boa noite. Bom descanso a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, Alan. Obrigada, Dalvinha. Obrigada, Tchau, tchau. Cida. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.